Olá, é com muito prazer que nós estamos mais uma vez entrando com a tua permissão na tua casa para um programa Palavra de Fé. Nesse dia eu gostaria de fazer uma reflexão com você sobre uma palavra que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Assim diz a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que os conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Eu quero, nessa oportunidade, fazer uma reflexão contigo sobre essa passagem muito interessante, onde Jesus ele vai até um povoado, um vilarejo chamado Naim, e Naim era um lugar de prazer, um lugar de delícia, um lugar agradável, e encontra-se com essa situação, um enterro, um velório, um funeral. Interessante, porque aqui a palavra de Deus fala sobre uma mulher que ela já tinha perdido o marido e agora perdeu também o filho. Ou seja, é um momento de muita dor, de muito sofrimento. Então vamos refletir sobre essa palavra. Primeiramente, ela começa com uma palavra chamada dia subsequente, um dia após o outro. O que eu posso entender disso? Que apesar de nós termos e passarmos por muitas lutas, por muitas dores, sofrimentos, perdas, assim como tem um ditado popular, nada melhor do que um dia após o outro. Assim também, nós temos que entender que mesmo que o choro dure uma noite inteira, a alegria vem pelo amanhecer. Ou seja, o choro representa a tristeza, a noite representa um momento de muita luta, mas por pior que seja a noite, por mais longa que seja a noite, ela não pode impedir o nascer do sol. Então nada como um dia após o outro. Interessante porque fala sobre um encontro de duas multidões. A primeira é uma multidão que vinha num cortejo fúnebre. Muito interessante porque na cultura judaica eles choravam, eles pranteavam, tinham pessoas chamadas carpideiras, onde elas choravam, pagas para chorar. Pessoas da família, 7 pessoas da família mais próximas rasgavam suas roupas, em sinal de luto, em sinal de dor, e a mãe já tinha feito aquele caminho, enterrando o seu marido. A Bíblia não fala quanto tempo foi que ela tinha perdido o seu marido, mas agora ela perdeu o seu filho único, ou seja, ela ia estar só, desamparada. E para a cultura judaica, uma mulher sozinha, ela não tinha muito valor. Ela dependeria de ajuda de outras pessoas. Imagina o sofrimento dessa mulher. Talvez você se coloque também nesse lugar, onde você depende de outras pessoas para poder sobreviver, onde você tenha tido uma perda nesses últimos dias e que você não consegue superar.
Por isso aquele ditado popular é bem interessante: nada melhor de um dia após o outro. Então nós vamos refletir sobre essa palavra e o que aconteceu que mudou drasticamente a vida dessa mulher. Então a primeira multidão que nós vemos na palavra de Deus é uma multidão que estava triste, uma multidão que cheirava a morte, uma multidão deprimida, uma multidão sem sonhos. Agora vem uma outra multidão, uma multidão que seguia Jesus. Jesus, ele representa a vida. Jesus representa paz. E essa multidão, então, ela exalava o bom perfume de Cristo, ou seja, a paz, a vida, a alegria. Assim também nós. Um dia nós podemos estar nessa multidão com Jesus ou sem Jesus. Com Jesus, por mais lutas que a gente tenha, nós sempre temos esperança. Com Jesus, por mais dificuldade que nós tenhamos, nós temos paz. Mas sem Jesus, nós temos muita tristeza, sofrimento e dor. Essa mulher, ela estava já saindo para levar o seu filho até o cemitério. E nós podemos depreender dessa passagem que tinha 3 portas. A primeira porta era a porta da casa da mulher. Ou seja, talvez ainda ela tivesse uma esperança que o filho pudesse voltar à vida. Isso significa que muitas coisas estão dentro do nosso controle, mas às vezes tem algumas coisas que fogem do nosso controle. Então essa primeira porta é o controle humano, ou seja, talvez muitas pessoas poderiam ajudar aquela mulher, talvez o médico poderia ajudar aquela mulher, mas não, o filho morreu, ou seja, foi além do limite humano. E tem vezes também que não importa o dinheiro que a gente tenha, não importa a sabedoria, os títulos, o conhecimento, não importa tudo que nós temos nesse mundo, ele vai ser infrutífero, ele vai ser pouco, porque vai além do nosso mundo físico. Ou seja, essa mulher precisava de um milagre, de uma ação sobrenatural de Deus. A segunda porta era a porta do sobrenatural, aonde Jesus estava. Ou seja, onde o homem não pode mudar, onde o homem não pode tocar, o que o homem não pode fazer, Deus se move no sobrenatural. Ali estava Jesus. E a terceira e última porta seria a porta da definição, ou seja, onde o homem não agiu, onde Deus não agiu, já estava decretado então o destino do seu filho. Interessante que a palavra de Deus fala enterro do filho único de uma viúva, ou seja, ela já tinha perdido o seu marido, agora ela teria perdido o seu filho. Imagina a dor, o sofrimento dessa mulher. E a palavra de Deus diz que vendo-a, ou seja, Jesus na porta viu. Jesus tem uma visão de águia, uma visão que vai além da visão humana. Talvez muitas pessoas não entenderam, não viram aquela mulher, mas Jesus viu. Talvez você pense consigo mesmo, mas Deus não me vê mais, Deus não quer saber dos meus problemas, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus jamais se esquece de você, jamais. Deus sempre te vê. E essa passagem é muito interessante porque não foi a mulher que viu Jesus, mas Jesus que viu a mulher. Isso mostra o cuidado e a atenção que o nosso Deus, o nosso Pai, tem conosco. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. O Senhor teve dó, o Senhor teve pena, o Senhor teve misericórdia. Jesus foi o homem de dores, o homem provado. Talvez você pense, mas Deus não sabe o que é sentir solidão. Mas Jesus, um dia ele ficou só. Ele chegou para o pai e disse: Pai, por que me desamparaste? Talvez você pense, mas Deus não sabe o que é ser traído. Jesus foi traído, porque antes de ser Deus, ele foi homem também. Então tudo que você já sentiu e sente, ele já sentiu.
Por isso que Jesus se compadeceu dela. E Jesus disse: não chores. Talvez, quantas pessoas naquele dia tinham dito para aquela mulher: não chore, não chores mais. Mas quando Jesus disse não chores, porque Jesus estava vendo e sabendo o que ele ia fazer. Ele ia mudar radicalmente a vida daquela mulher, o destino daquela mulher e do povo que estava junto, porque o povo ia ver um grande milagre. O que eu vejo aí? Um encontro de dois filhos únicos, unigênitos. Um que estava morto, mas que estava prestes a viver. O outro que estava vivo, mas estava prestes a morrer. O filho daquela senhora, aquela viúva, estava morto, mas ele ia viver, porque Jesus ia ressuscitá-lo dentre os mortos. E Jesus que estava vivo, quem sabe viu a dor daquela senhora, e pensando na sua mãe, pensando nos seus irmãos, pensando nos seus discípulos, nas pessoas que ele amava, sabia que ele estava destinado à morte, e morte de cruz. Tocou o esquife, ou seja, tocou aquela maca, onde aquele filho estava sendo levado para o cemitério. E o cemitério sempre era fora da cidade, ou seja, tinha um terceiro portão para abrir. E Jesus entrou bem onde só Deus pode entrar, no sobrenatural, onde o homem não consegue mais entrar. Ele tocou o esquife. Quem sabe você precisa que Jesus te toque? Quem sabe que você precisa que o Senhor faça algo que só Deus pode fazer na tua vida? Jesus tocou. E ele parou todo aquele funeral. Na cultura judaica era proibido tocar o morto, era proibido parar o funeral, não se fazia aquilo. Mas Jesus foi contra tudo e contra todos naquele momento, porque Ele é Deus, Ele é soberano. E Ele parou aquele funeral. E Jesus deu uma ordem para o filho: levanta-te. E Jesus restituiu o filho morto para aquela senhora. Imagina agora aquela alegria, imagina agora aquele espanto de todo mundo sobre aquela cena. Talvez você precise de uma restituição na tua vida. Talvez você precise de uma restauração, de algo que você já tentou, você já lutou, mas nem você, nem as pessoas próximas de você conseguiram te ajudar. Deus pode e Deus quer te restituir e te restaurar. Basta apenas que você creia, basta apenas que você peça, basta apenas que você tenha fé nesse Deus Todo-Poderoso. E eles falaram: o grande profeta veio até nós. Esse profeta, na verdade, que já tinha sido profetizado por Moisés, que seria alguém semelhante a ele, referia-se ao Messias, referia-se ao ungido de Deus, aquele que viria para trazer paz e para governar o mundo. Jesus veio para te tirar dessa tristeza, dessa depressão, dessa dor que você está enfrentando. Talvez para muitas pessoas você esteja rindo, e no dia a dia você tem que usar máscaras, mas lá dentro só você sabe a dor que você sente. Toque em Jesus, permita que Ele toque em você, e esse encontro com Deus vai mudar a tua vida para todo sempre. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Amém.